Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos começar uma série de vídeos a respeito dos 5 suplementos nutricionais que diretamente podem melhorar o desempenho. Vamos nessa? Professor, existem tantos suplementos nutricionais, porque apenas 5 funcionam? Ora, o meu papel aqui com vocês é trazer o que nós temos de evidências científicas. E até o presente momento, nós estamos falando de apenas 5 que podem diretamente melhorar o desempenho, segundo essa publicação aqui do Comitê Olímpico Internacional, publicado em 2018. Segundo essa publicação, eles colocam para nós que 5 suplementos podem diretamente afetar o desempenho físico esportivo. Dentre eles, a gente cita a cafeína, a creatina, a beta-alanina, o nitrato e o bicarbonato de sódio. E nessa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre a suplementação de beta-alanina. Vocês que estão engajados nesse mundo de atividade física já devem ter observado que muitas pessoas comentam sobre a suplementação de beta-alanina, muito embora ela ainda não seja regulamentada pela Anvisa, mas eu acredito que isso seja uma questão de tempo. Beta-alanina vai dar o efeito da coceira. Muito da popularidade da suplementação de beta-alanina se deve a esse cientista brilhante que se chama professor Roger Harris. Além dele ter publicado os estudos seminais com suplementação de beta-alanina, ele também foi o grande responsável pelos protocolos de suplementação de creatina que nós temos hoje. Mas falaremos de creatina em outros vídeos. Mas professor, o que é a beta-alanina? Não sei. A beta-alanina é um aminoácido não essencial, o que significa que o nosso corpo consegue sintetizar a partir de determinadas vias de produção endógena, como por exemplo no nosso tecido hepático. A beta-alanina também é um aminoácido não proteinogênico, isso significa que ela não faz parte das estruturas das proteínas. Ora, mas não confunda beta-alanina com a alfa-alanina. A beta-alanina é um isômero da alfa-alanina, ou seja, são estruturas químicas diferentes. Ora, mas se eu sintetizo beta-alanina no meu organismo, por que eu deveria suplementar? Não sei. Vejam que a síntese endógena de beta-alanina é considerada muito pequena e nós veremos mais adiante que um dos fatores limitantes para a síntese de carnosina muscular é a disponibilidade de beta-alanina. Na verdade, o grande interesse em suplementar beta-alanina se deve ao fato de uma substância em interesse que nós queremos, é a carnosina. A carnosina faz parte de uma classe de substâncias que contém histidina e foi descoberta e isolada lá em 1900 pelo bioquímico russo chamado Vladimir Gulevich. A carnosina foi o primeiro dipeptídeo contendo histidina a ser isolado e posteriormente outros análogos foram descobertos como a balenina e a anserina. No entanto, em seres humanos, a gente encontra em maiores concentrações a carnosina. A carnosina é um dipeptídeo formado pelos aminoácidos L-histidina e beta-alanina, que quando combinados através da ação de uma enzima que se chama carnosina sintase, temos então a formação da carnosina lá dentro do meu tecido muscular, entre outros tecidos que podem também sintetizar outros análogos à carnosina, como a homocarnosina no cérebro também. Mas aqui vamos focar na carnosina intramuscular. Como a esmagadora maioria da carnosina ela está presente no tecido muscular, faz sentido eu pensar então que as fontes alimentares de carnosina e beta-alanina vão ser encontrados em fontes como as carnes de frango, peixe, entre outros. Quando nós falamos do metabolismo da carnosina, uma vez que eu ingiro ela através de fontes alimentares, eu preciso entender que parte dessa carnosina ingerida intacta, ela vai ser quebrada também por enzimas presentes no meu sangue, chamadas de carnosina sérica. Essa carnosina sérica será responsável por clivar a carnosina nos seus respectivos aminoácidos, L-histidina e beta-alanina. Após ingerida e absorvida, a síntese de carnosina muscular vai ser inteiramente dependente da disponibilidade desses dois aminoácidos. Nós não conseguimos, pelo menos até então, não se descobriu ainda a capacidade da célula muscular em captar a carnosina intacta. Novamente, uma vez que a carnosinase presente lá no seu sangue, ela vai ser responsável por quebrar essa carnosina intacta, que não vai poder permanecer por muito tempo ali. Consequentemente, o músculo não conseguiria captar mesmo que se tivéssemos transporte. A L-histidina, diferente da beta-alanina, já é considerado um aminoácido essencial. Isso significa que eu preciso consumir via dieta. Porém, o pulo do gato aqui se dá ao fato de que a L-histidina não é um aminoácido limitante para a síntese de carnosina, uma vez que a carnosina sintase apresenta uma grande afinidade pela L-histidina. Portanto, quem se torna o fator limitante para a síntese de carnosina é a disponibilidade de beta-alanina, uma vez que a afinidade da carnosina sintase é quase 100 vezes menor para a beta-alanina. Em linhas gerais, quase que não dá match.
Isso já nos ajuda a entender o porquê que a gente suplementa beta-alanina. Bom, se o fator limitante para a síntese de carnosina no músculo é a quantidade de beta-alanina disponível, se eu estou ofertando exogenamente uma quantidade maior, isso em última instância poderia culminar no aumento da concentração de carnosina no meu músculo. No entanto, é importante destacarmos que o conteúdo de carnosina no músculo pode sofrer influências de diversos fatores, tais como idade, sexo, presença de fatores hormonais, tipos de fibra musculares, entre outras coisas, como por exemplo a própria dieta. Ok, professor, eu já entendi que para aumentar a carnosina no músculo eu preciso aumentar a disponibilidade de beta-alanina. Mas o que faz a carnosina? E por que seria interessante aumentar esse conteúdo no meu músculo? Ora, a carnosina ela exerce diversas funções biológicas, como ação antioxidante, ação antiglicante, ação sobre o cálcio na contratilidade do músculo, mas principalmente ela vai exercer uma ação tamponante. E essa é a sua principal função atribuída à carnosina. Mas, para entendermos melhor essa função tamponante, precisamos falar um pouco sobre o exercício de alta intensidade e a produção de ácidos. Durante o exercício de alta intensidade, a taxa de hidrólise do ATP deve ser alta para atender às demandas do exercício. Quando a molécula de ATP é hidrolisada para liberar energia, temos a liberação também de íons H+. Devido à alta demanda energética, principalmente em atividades em que a via glicolítica é predominante, nosso organismo não consegue dar conta de ressintetizar esse íon H+, ocorrendo então uma grande produção de ácidos lá no interior da célula. Obviamente, a ação tamponante intramuscular da carnosina é apenas um dos mecanismos de defesa que o nosso corpo dispõe. Nós dispomos também de mecanismos tamponantes não apenas intracelular, como extracelular. Em linhas gerais, a carnosina apresenta características químicas que a tornam uma substância tamponante ideal de acordo com as variações fisiológicas do nosso pH. Uma vez que o pH tanto do sangue quanto do músculo eles precisam se manter sempre em faixas ideais, qualquer variação que possa culminar, por exemplo, na queda do pH, isso poderia implicar na queda de performance. Como a carnosina apresenta um pKa próximo aos valores fisiológicos do nosso pH, isso a torna um tampão ideal. Se nós estamos falando de um efeito tampão, isso significa que a carnosina poderia tamponar esses íons H+, que estão ali no meio acidificando a célula. E, portanto, esse aumento da carnosina muscular pode, em última instância, postergar o aparecimento da fadiga. Importante, postergar e não evitar. É que quero evitar a fadiga. Faz sentido então pensarmos que o principal efeito da carnosina se daria naqueles exercícios onde a via energética predominante é o sistema glicolítico, onde eu vou ter uma maior produção de ácidos nesse tipo de exercício. Agora que você entendeu o racional teórico por trás do papel da carnosina durante o exercício, faz sentido então eu pensar o porquê que suplementar beta-alanina poderia ser interessante para os esportes com essas características. E para entender se a suplementação de beta-alanina poderia ser uma forma eficiente de fato aumentar o conteúdo de carnosina no meu músculo, foi o que o professor Roger Harris realizou com seus colaboradores lá em 2006, quando eles testaram diversos protocolos de suplementação e chegaram a algumas doses padronizadas que conhecemos atualmente. No estudo de Harris foi demonstrado que, de fato, a suplementação crônica de beta-alanina era eficiente em aumentar o conteúdo de carnosina muscular. E de lá para cá, diversos estudos demonstraram a eficiência da suplementação de beta-alanina suplementados de forma crônica entre 2 a até 24 semanas, com doses variando desde 1,6 gramas até 6,4 gramas por dia. Portanto, esqueça a suplementação aguda de beta-alanina naqueles pré-treinos. Caralho, o maluco é brabo. Nós só iremos observar um efeito positivo se consumidos de maneira crônica. Os protocolos clássicos de suplementação de beta-alanina implicam em fracionar as doses, ou seja, se você pegar a dose de 6,4 gramas por dia, é interessante que você fracione em pelo menos 4 a 8 vezes, isto é, em doses de 1,6 gramas a 800 miligramas, dependendo da forma de administração. Lá no estudo do professor Harris foi demonstrado que doses acima de 10 miligramas por quilo de peso estavam associados à sensação de parestesia, ou seja, aquele formigamento. Beta-alanina vai dar o efeito da coceira.
Mas fique tranquilo, não é um efeito que fará mal à sua saúde. Cabe destacar ainda que, uma vez aumentado o conteúdo de carnosina no seu músculo, ela poderá permanecer aumentada por um relativo longo tempo, mesmo que você tenha interrompido a suplementação. Quando eu me refiro a um relativo longo tempo, nós estamos falando em torno de 12 semanas ou mais. Por fim, a pergunta que não quer calar: a carnosina melhora ou não melhora o desempenho? Se melhora, quanto? Segundo essa meta-análise realizada pelo Brian e por outros colaboradores lá do laboratório, foi demonstrado que a suplementação de beta-alanina ela apresenta uma melhora significativa, principalmente em atividades com duração entre 30 segundos e até 10 minutos, muito baseado no que nós falamos lá atrás, em atividades onde a via glicolítica e a produção de ácidos ela vai ser alta. Então faz sentido que a carnosina exerça efeitos positivos nessas atividades. Bom, pessoal, é muito difícil resumir um assunto tão extenso em apenas alguns minutos. Por isso, quem sabe, eu não gravo alguns mini cursos para a gente compartilhar mais conhecimento aprofundado sobre esse tema. Mas, se você gosta bastante e já quer se aprofundar nesse assunto, eu sugiro a leitura desse livro aqui, o único livro de suplementação de beta-alanina que existe publicado atualmente. Bom, esse livro ele foi publicado em colaboração com todos os membros lá do Laboratório de Nutrição e Fisiologia Aplicada da USP e liderado lá pelo professor Guilherme Accioli, professor Bruno Gualano e meu grande amigo Vitor Painelli. E foi com grande honra que eu e o meu outro grande amigo, professor Kleiner Nemésio, escrevemos o 4º capítulo sobre suplementação de beta-alanina. Então, se você ainda não tem esse exemplar, sugiro que você procure, vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena. E não, eu não estou ganhando um centavo para divulgar o livro, nem nada. Mas, como eu tive a oportunidade de colaborar junto com pessoas incríveis que também estão ali naquele livro, eu tenho muito orgulho de falar isso aqui para vocês. Então, se vocês gostaram do conteúdo, já deixa aquele joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e respondam a seguinte pergunta: vocês já tomaram beta-alanina? Se sim, o que acharam? Deixem aí nos comentários. Não esqueçam de compartilhar. Um grande abraço, tchau!